noite, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, eu gosto de me apresentar antes de cada postagem. Se é que você não me conhece, permita-me apresentar. O meu nome é Jaime Viana, eu sou e me considero um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, liberto da condenação e do pecado. E procuro fazer aquilo que está escrito na Escritura, baseado na Epístola do Apóstolo Judas, ou seja, no fato do versículo 3 enfatizar que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu quero fazer uma pergunta a você. Na verdade, uma pergunta, e antes que você me venha, mas está escrito na Bíblia que tudo que passa do sim e do não é de procedência maligna. Eu posso até dizer a você onde é que está escrito isso. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas eu quero aqui lhe fazer, eu quero pensar com você um pouco, eu quero expor meu pensamento, testemunhar você. Imagina agora o carnaval e o nascimento de Jesus sendo comemorado no mesmo dia. A festa pagã e o nascimento de Jesus. Se fossem no mesmo dia, você comemoraria? Vai pensar ainda ou você já tem a resposta na ponta da língua? Eu estou perguntando isso porque quando nós olhamos no dia de hoje a igreja que se diz lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, ela está muito preocupada em manter uma boa aparência diante desse mundo presente. Está muito preocupada em se manter politicamente correta diante de uma sociedade corrupta e uma sociedade fingida, uma sociedade hipócrita. Mas eu não estou aqui para falar mal dessa sociedade ao qual eu também faço parte. Apesar de que eu vou contra a maré quando se diz que o homem é produto do meio, eu já digo uma coisa a você, que o homem é produto da sua própria imaginação. Porque como imagina na sua mente, assim ele é, nos diz o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Tá bom? Como você imagina, você é. Se você se imagina de maneira a ser fraca, você é fraco. Se você se imagina uma pessoa inteligente, você tende a ficar inteligente. Porque tudo contribui para que você seja uma pessoa iluminada, materialmente, iluminada acima de tudo espiritualmente. Tá bom? Eu não vou aqui me apegar a essa questão de iluminação neste momento. Mas eu perguntei a você no início, e se o Natal se comemorasse na mesma semana que se comemora o Carnaval, o que você faria? Você participaria dessa festa de maneira direta ou indiretamente? Eu estou perguntando isso porque quando se fala de Natal, e está chegando a época do Natal, as pessoas podem achar que nós estamos perdendo nosso tempo, que estamos falando besteira, que estamos pregando balela. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, conhecimento é poder em qualquer fase da vida. O próprio Jesus, em João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O fato de sermos cristãos não implica que nós devemos ficar quietos, mas devemos nos aprofundar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É como nos diz lá o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Pois ele será como a luz que raia, ou seja, ele será como a iluminação completa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É a obrigação de todo cristão conhecer quem é o Senhor, a quem ele serve. Primeiro, para não implicar em fazer coisas erradas, achando que está fazendo coisa boa para ele. Quando Paulo chegou na cidade de Coríntios, está lá relatado em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 20, Paulo estava dizendo com relação às pessoas que estavam comendo do sacrificado, achando que estavam comendo coisas do sacrificado a Deus. E Paulo diz, olha, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, por mais que houvesse boa intenção. Por que eu estou dando essa introdução aqui? Para dizer a você, para alertar aquele que se diz um lavado, um salvo, um remido pelo sangue de Jesus, que há uma responsabilidade tal de estarmos conscientes de quem é o nosso Senhor, para que a gente não venha fazer aquilo que Paulo disse lá em Gálatas, não ter trabalhado em vão. É como se um homem saísse daqui, eu vou lhe dar um exemplo simples, ele saísse, por exemplo, eu moro na cidade de Curitiba, ou na cidade vizinha Curitiba, que é bem próximo. Tecnicamente ainda é Curitiba, mas na verdade é uma cidade chamada Campo Largo. Você cruzou a ponte a Curitiba, você passou para o outro lado da ponte, você está em Campo Largo. Então tecnicamente ainda é Curitiba, a 20 minutos do centro de Curitiba.
Mas se eu sair daqui com a intenção de ir para o Rio de Janeiro, mas se eu pegar o sentido contrário e for para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de maneira nenhuma eu vou chegar no Rio. Por mais que eu tenha boas intenções, por mais que eu esteja de boa vontade em querer ir para o Rio de Janeiro. Estou lhe dando só como exemplo. Agora eu vou introduzir aqui, vou falar a você, vou dar o testemunho sobre a verdadeira história do Natal, né? Olhe bem uma coisa. Primeiro que a Bíblia nunca nos mandou, ou Deus através da sua palavra, nunca nos mandou comemorar o nascimento de Jesus, ou falar do nascimento de Jesus, ou determinar uma data para o nascimento de Jesus. Quando eu olho o texto bíblico no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 8, eu vejo que os anjos estavam anunciando que naquela madrugada havia se cumprido todas as profecias do Velho Testamento com relação à vinda do Cristo, com relação à vinda do Messias, com relação à vinda daquele que havia de salvar a humanidade dos seus pecados. Agora os anjos aparecem para os pastores que na madrugada e na vigília da noite estavam ali guardando o seu rebanho, guardando os animais, para que as feras do campo, na madrugada, na calada da noite, na negritude das trevas, não viessem arrebatar o seu rebanho. Estavam ali aqueles pastores. Bom, Jesus jamais poderia ter nascido em dezembro, no dia 25, primeiro, porque em dezembro o inverno é intenso até os dias de hoje. E seria crueldade total para com os animais, com o rebanho, que aqueles pastores que viviam da venda e viviam de tudo aquilo que era sugado daqueles animais, viessem maltratá-los, certo? Então estavam ali os pastores na vigília da noite. Então aqui para nós, se você for analisar do ponto de vista técnico, do ponto de vista climático, Jesus jamais poderia ter nascido em dezembro. Tá bom? A Bíblia não diz quando ele nasceu. A Bíblia só nos diz, e nós devemos acreditar que Jesus nasceu, que ele veio, que ele viveu. Ele viveu entre nós, andou entre nós, pregou contra o pecado, anunciou que o homem, através do sangue dele, do sacrifício dele, do crer nele pela fé, poderia ser liberto da condenação eterna. Amém? Então, como é que chegou a nós o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo? Eu vou dizer para você. Primeiro, agora, o cristianismo não estava mais sendo perseguido pelo Império Romano. Porque antes, um homem chamado Constantino, que queria ser imperador absoluto de todo o Império Romano, durante a noite ele teve um sonho. E nesse sonho apareceu um símbolo. E neste símbolo dava-se a entender que era o símbolo de Deus com relação a Cristo. E ele ouve uma voz que diz a ele: por esse símbolo vencereis. Então Constantino, no outro dia, antes da batalha, ele manda colocar aquele símbolo em todos os escudos dos seus soldados, dos seus guerreiros, e ele vai para a batalha. E diz que Constantino venceu aquela batalha e se tornou imperador absoluto do Império Romano. Então, a partir daquele momento, ele, em gratidão, ele baixa um decreto, ele determina, através da sua vontade, que o cristianismo não mais seria uma religião perseguida no vasto e imenso Império Romano. Agora, o cristianismo deveria ser considerado uma religião livre e que as pessoas poderiam adorar a esse Deus que enviou seu Filho em semelhança de carne para na carne combater o pecado, certo? Agora, o cristianismo estava praticamente absolvido de toda a culpa. O que é que ocorre? Passa-se muitos anos depois, já em 325, agora há uma igreja que se denomina a Igreja Oficial de Deus, e essa todos nós sabemos, se formos para a história geral, que é o catolicismo. Então, Constantino, para amenizar a situação entre os papas, porque existiam muitos papas naquela época, Constantino faz o seguinte, ele cria o primeiro concílio da Igreja Católica. Não é o primeiro concílio do cristianismo, porque o primeiro concílio do cristianismo foi no ano 50 depois de Cristo e foi lá no livro de Atos, no capítulo 15, quando existia uma discrepância entre os que pregavam aos gentios e os que pregavam o cristianismo junto com o judaísmo, ou seja, que era Pedro, Tiago, João e todos aqueles outros que estavam querendo pregar cristianismo junto com o judaísmo, certo? Porque muitos dizem, olha, se você quiser ir para o céu, você aceita Jesus, mas tem que circuncidar-se, ou seja, alguns queriam ainda pregar o cristianismo com a lei de Moisés.
E Paulo vai até Jerusalém, aí que se torna o primeiro concílio, se cria o primeiro concílio da igreja cristã de Cristo mesmo. A igreja primitiva, não daqueles que se dizem, se autotitulam igreja de Cristo. Né? Já enquanto isso, depois eles determinam que deveriam ir para os gentios pregar, que não deveria guardar tudo aquilo que eles guardavam, mas que deveriam se abster do sufocado do sangue e de outras coisas, se livrar da prostituição, e que deveriam também colaborar com os pobres, ou seja, que deveriam ser, na verdade, caridosos, mas guardar os ensinamentos de Jesus. Era isso que os gentios deveriam fazer. Agora, no ano 325, já um homem chamado Constantino, ele cria também o primeiro concílio, agora o primeiro concílio da igreja católica. E lá, para conciliar com os papas, é criado um bocado de dogma, é criado um bocado de novas, como é que se diz, de novas realizações, de novas ordens. E esse foi o primeiro concílio da igreja católica, 325 já depois de Cristo. Mas agora eu chego aqui para dizer a você quem foi que criou e determinou que o Natal fosse comemorado no dia 25 de dezembro. Me desculpe. Olhe bem uma coisa. Mesmo o cristianismo sendo livre agora no Império Romano, as pessoas ainda viam com um ar de superioridade. Muita gente não queria saber do cristianismo. Então um homem, o Papa da Igreja Católica ali em Roma, um homem chamado Júlio I, ele determina, acompanhando uma festa pagã, que era festa em comemoração à adoração a Mitra, que tinha um início no dia 17 de dezembro e ia até o dia 25 de dezembro, quando era o auge, o clímax da adoração a Mitra, que era um deus pagão da Turquia. Era um deus pagão, um deus pagão persa. Mirsa era um deus pagão persa, que eu estou aqui me lembrando do nome de Nicéia, que hoje é Iznik. O Iznik, como alguém diz, que é na Turquia. Eu estava me lembrando disso agora aqui, veio na minha mente. Mas o deus pagão era Mitra, era um deus persa que era muito adorado em todo o Império Romano. Como outros deuses, eles chegavam, eles iam adorando, porque eles pensavam dessa maneira, eu creio até, como se diz um pensamento, um adágio popular de hoje, uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Primeiro, como se Deus precisasse de vela de luz, ou de luz, alguma coisa parecida. Se ele mesmo é a luz, sem ele nada podemos fazer, não é isso? Ele é a luz de todas as coisas. Ele foi quem disse no início, lá no livro de Gênesis, haja luz, e a luz apareceu para toda a humanidade, né? Agora, voltando aqui, então esse homem, com a intenção de popularizar o cristianismo, ele faz com que o nascimento de Jesus Cristo passasse, através daquele ano 350 depois de Cristo, passasse a ser o ano oficial do nascimento de Jesus, em que iria se comemorar. A data iria ser oficial, a data seria no clímax da festa de adoração a Mitra, o deus persa. Então, nessa mesma festa, a partir daquele ano, no ano 350 depois de Cristo, iria começar a se comemorar o nascimento de Jesus, né? Eu quero dizer uma coisa para você, eu não acho nenhum respaldo, eu não acho nenhum texto bíblico que venha me mostrar que Jesus nasceu em dezembro. Eu não acho nenhuma ordem de Deus que venha dizer que nós devemos comemorar o nascimento de Cristo. Muito pelo contrário. O próprio Jesus, na véspera de ser entregue para morrer por nós na cruz, ele, participando da última ceia, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam fazer isso em memória dele, né? Que deveriam, ou seja, comemorar sempre, ou fazer a ceia do Senhor, que seria comer espiritualmente o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, ou seja, o pão e o cálice do suco da videira. Isso sim Jesus determinou, isso Paulo determina em 1 Coríntios capítulo 11, inspirado pelo Espírito Santo, não que seja uma ordem de Paulo, mas Paulo, ele transcreve aquilo que ele disse, que ele ouviu dizer de Jesus. E disse o Senhor que na noite que foi traído, que ele tomou o cálice, tomou o pão, tomou o cálice da nova aliança. Se você quiser ver isso direitinho, você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eu pergunto, por que a igreja, nos dias de hoje, continua comemorando essa mesma aberração? Na data de uma comemoração diabólica, uma comemoração pagã, uma comemoração que não tem nada a ver com os cristãos verdadeiros, com aqueles que são seguidores de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, que nós devemos seguir a palavra. E se queremos ser vitoriosos, temos que andar dentro da palavra, como diz o Salmo 119, no versículo 9.
A pergunta que o Salmo 119, versículo 9 faz é o seguinte: como purificará o mancebo o seu caminho? E em seguida vem a resposta: observando conforme a sua palavra. O próprio apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, eu já vou terminar aqui que eu me cedi no horário, me perdoe em nome de Jesus. O próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, ele diz que se alguém fala, que fale segundo a palavra de Deus. E sabe por que isso? Porque se você falar na palavra, pela palavra e com o apoio da palavra, você jamais vai ser confundido. Porque Deus não se contradiz jamais, Deus não se nega jamais, Deus não mentiu jamais, Ele é o Pai da verdade, Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Todo-Poderoso. Enquanto que a Bíblia nos diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, Jesus está na verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, igreja, o que eu quero dizer no final de tudo isso é que Jesus Cristo está voltando. Todo dia se levanta falsos cristos, falsos profetas, falsos adoradores, criando subterfúgio, criando, criando caminhos alternativos para se achegar a Deus, como se Deus precisasse que se criasse tudo isso. A palavra está aí. Crê no Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse ao carcereiro de Filipe, e será salvo tu e a tua casa. Não é necessário subterfúgio, porque se o Espírito Santo não convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, não adianta nada. Nós vamos ter uma igreja que aparentemente vai se dizer igreja de Deus, mas na verdade, quando se examinar através do Espírito Santo, vai ver que é uma igreja que está fugindo da realidade bíblica, da realidade cristã. Então cuidado você, cuidado com esse tipo de adoração, cuidado com esse tipo de conduta dentro da igreja. Você, pastor, que prega a palavra, procure ver o que você está pregando, procure ver a quem você está servindo, em o nome de Jesus Cristo, porque uma coisa é certa: o que há de vir virá, diz a palavra, e ele não tardará, certo? E é necessário que aquele que se diz que professa o nome de Jesus e que acredita nele, que ande segundo a sua palavra. Muito obrigado pela sua atenção mesmo, fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Até a próxima.